Mas que rodadinha maluca de Brasileirão, hein, rapaziada? Fala, galera, como é que vocês estão? Vídeo novo no canal do Canedo. Convido já aqui, ó, segunda tela, classificação do Campeonato Brasileiro. A ideia desse vídeo é fazer um resumão da rodada, aproveitando que muita gente gostou do vídeo da semana passada, virou o vídeo mais acessado do canal, vai entender, né? Essa coisa de algoritmo, né? Mas eu fico feliz, evidentemente. E lá eu tinha feito um balanço das 13 primeiras rodadas, um terço do campeonato. Então, de repente, esse formato pega. Convido vocês a deixarem o like, se inscreverem no canal. Estamos pertinho dos 50 mil. Tamo junto, né? Dispare mensagem aí. Canal do Canedo fazendo vídeo de futebol quase todos os dias. E pra gente falar dessa rodada do Brasileirão, uma rodada louca que já começa, eu acho que a principal informação é que nenhum dos 7 primeiros colocados, quando começaram a rodada, nenhum deles ganhou. A rodada começa com o Coritiba na 7ª colocação e não o Bragantino. Então, Palmeiras empatou com o Santos, Flamengo empatou com o Vasco, Fluminense perdeu para o Inter, São Paulo e Bahia empataram, Atlético Paranaense empatou com o Grêmio e o Coritiba perdeu para o Vitória. O Bragantino virou o 7º, ganhando da Chapecoense de virada. Tivemos ainda bons públicos. Eu anotei a média aqui de 26.419 torcedores presentes nos estádios, muito por conta de 3 jogos, já que tivemos muito clássicos, né? Palmeiras e Santos, 41 mil, Flamengo e Vasco, 61 mil, quase 62 mil torcedores no Maracanã, Cruzeiro e Galo, quase 54 mil no Mineirão também. Teve torcida do Galo como visitante, não é meio a meio como é no Maracanã, mas já é alguma coisa, tá? Uma novidade aí para esse ano, então eu fico extremamente feliz que a torcida do Galo possa ter ido ao Mineirão e ter visto aí do jogo, né, tá? Não estava torcendo nem para o Cruzeiro nem para o Galo, claro, mas é muito importante a torcida visitante poder estar presente num clássico assim. Claro que teve confusão e tal, torcida do Cruzeiro arremessando coisas num camarote, né? Aí não tem nem nada a ver, pelo menos do que eu vi, né? Num camarote de dirigentes do Atlético, né? Coisa que provavelmente iria acontecer com torcida visitante ou não. A questão é, para mim, muito simples. Fez alguma merda? Que prenda o torcedor, que identifique, que ele seja proibido de ir ao estádio de novo e etc e tudo mais. Mas tem que ter torcida visitante no estádio, tá? Para mim isso é premissa dentro do campeonato. Os piores públicos, Chapecoense e Bragantino, com 8 mil na Arena Condá. Não tem muito o que fazer. O São Paulo teve só 9 mil, só que o São Paulo jogou no estádio do Bragantino, né? Essa questão de show, cara, pô, isso me incomoda muito. Até tô vendo que o Maracanã tá ensaiando aí para fazer show. Se tiver que adiar jogo, na verdade, seria, dependendo da data, até o quê? Dura você ser obrigado a jogar. Tipo, um Fluminense, um Flamengo teriam que jogar em outro estádio porque o Maracanã vai receber show. Aí não pode. Aí não pode. E o São Paulo jogou 2 jogos, né? Contra o Mirassol também na outra rodada. Foi no estádio do Guarani, se eu não estou enganado, e agora o estádio do Bragantino, por causa de shows ou show do The Weeknd. Pô, que The Weeknd é esse, né? Que fim de semana é esse? Que dura 2 fins de semana, o The Weeknd, né? Que tem que botar a estrutura, tirar a estrutura. Porra, não dá. Assim, com todo respeito, futebol tem que ser a prioridade. E públicos, né, um pouco abaixo da média ali da rodada, Botafogo e Remo, Vitória e Coritiba com 18 mil cada, Furacão e Grêmio com 26 mil, bom público, Inter e Flu no Beira-Rio com 16 mil. O Inter tá bem mal das pernas, mas conseguiu uma vitória muito importante. Outra estatística aqui bastante curiosa, foi a primeira rodada, desde a primeira rodada do campeonato, em que Palmeiras e Flamengo tropeçaram juntos. Então Palmeiras empata no sábado, vira uma super oportunidade para o Flamengo, que não aproveita no domingo. 2 clássicos, o Flamengo estava 2-0 na frente do Vasco, permitiu a reação do Vasco. Vasco fez boas substituições, o Renato ali mexeu, o time melhorou com o Adson, o Andrés Gomes e conseguiu o empate no fim em 2 gols de bola aérea, mas que premiaram, né, o time ali que estava buscando. O Vasco já tinha conseguido a virada contra o Fluminense, uma virada histórica, 2-0 para 3-2, no finzinho também. E o Flamengo já quase tinha permitido o empate do Fluminense num clássico que o Flamengo foi melhor, também abriu 2-0. O Fluminense fez o 2-1, pressionou no fim, não conseguiu empatar. A diferença para o que foi esse jogo com o Vasco. Mais raro, né? Flamengo e Palmeiras, acho que a ótica do campeonato continua valendo. É ou Palmeiras ou Flamengo para ser campeão. Mas raro constatar que numa só rodada os dois tropeçaram, a outra vez tinha sido na primeira
com o Palmeiras empatando com o Galo fora de casa e o Flamengo perdendo para o São Paulo. Nem olhei 2025, mas suspeito também que quando os dois arrancaram ali, o campeonato tem sido isso, rapaziada. E até eles conseguiram abrir vantagem, os dois, sobre o terceiro colocado, já que o Fluminense perdeu. Então o Flamengo tem um jogo a menos e um ponto a mais, e o Palmeiras tem 7 pontos a mais que o Fluminense. Para título, rapaziada, não tem nenhum mistério. Eu tô bancando o banco desde o início do campeonato, eu banco há alguns anos, que é ou Palmeiras ou Flamengo. Pode ter um Botafogo, um Atlético, e não quero nem me prolongar muito aqui nesse debate, mas são times que não duram, né? Que, obviamente, turbinados além da conta. Gastaram muito mais do que deveriam e, depois disso, pagaram a conta. Pode acontecer em um ano. Pode acontecer até mesmo um título em um ano em que eles vão mal. Em 2023, o Palmeiras ganha o campeonato, mas ganha com 70 pontos. Porque o Botafogo, naquela ocasião, deu mole, mas o Grêmio termina como vice-campeão. Enfim, acaba sendo uma pontuação muito baixa em que outros clubes poderiam ter aproveitado. Mas esse ano é muito difícil imaginar que os dois não vão passar de 75 pontos de novo, sabe? Então fica difícil, tá? Para falar aqui do Flamengo e Vasco, né? Tô aqui na primeira parte da tabela ainda. O Flamengo não venceu um jogo que ele ficou na frente por 2 gols de diferença no Brasileirão pela primeira vez desde Grêmio e Flamengo em 2021. Então fazia tempo, um jogo até que a torcida do Flamengo reclamou do Renato o Renato Gaúcho era o técnico, querendo ajudar o Grêmio e tal. Foi um 2-2 lá na Arena do Grêmio. E o Vasco se tornou o time que mais conquistou pontos em posições atrás do placar, né? Não necessariamente viradas no placar, porque esse foi o caso, né? Tava um 2-0, virou um 2-2. Numa posição de inferioridade no placar, o Vasco foi lá, reagiu, né? Já citei o exemplo aqui do Fluminense Vasco, que o Vasco venceu aquele jogo, e temos outros exemplos aí também. Agora, olha que loucura, descendo um pouco a tabela, a gente tem obviamente aqui o pelotão da disputa do título. O Fluminense está mais perto do Flamengo do que o Flamengo do Palmeiras? Hoje, sim, mas, né? Acho que o Fluminense ele lidera aqui um segundo pelotão que, na minha opinião, vai até o Bahia. As coisas podem mudar, né? Mas eu tô falando de prateleira, né? De status do time. E tem uma galera aqui depois que está muito próxima, especialmente do 10º até o 17º. O Corinthians inaugura a zona com 15 pontos, perdeu para o Mirassol. Primeira derrota do Diniz depois de 7 jogos e 7 jogos sem sofrer gol. Foi um jogo que o Corinthians produziu muito pouco, teve desfalques. Foi um jogo meio ruim, né? Mais um jogo ruim do Brasileirão. O Corinthians é o 17º com 15, o Botafogo é o 10º com 17. Então não tem por que ninguém tá despreocupado aqui, tá, galera? Falo sobre o Botafogo, sobre o que pode acontecer. Não para de sair notícia agora sobre vendas, né? A janela vai chegando, faltam 2 meses aí para a janela, mas talvez até antes já role uma movimentação. Aqui tem Copa do Mundo. Montoro, Danilo, né, estão entre... O Barbosa já vai sair, já nem jogou contra o Remo, fez falta. O Botafogo continua precisando de um goleiro, então acho que do Botafogo para baixo, na verdade até Vitória, Curitiba e Bragantino, com certeza não estão tranquilos. Podem ter campeonato de luta contra o rebaixamento tranquilamente, tá, gente? Ninguém tem gordura aqui suficiente, não, tá? Tem muito pouco de diferença aqui, de buraco, né? 15 para 20, pô, isso acaba rápido, né? Num campeonato como o nosso. Mas para pegar aqui esse exemplo do Botafogo, 10º, para o Corinthians, 17º, em uma rodada pode trocar tudo. Se o Corinthians vencesse o Mirassol no fechamento da rodada, o Corinthians estaria em 10º com 18 pontos. Então, olha só, Botafogo, Atlético Mineiro, Inter, Vasco, Grêmio, Cruzeiro, Santos, Corinthians. Todos clubes enormes do futebol brasileiro. Será que vai cair um grande? Algo para a gente investigar aqui ao longo do campeonato, acompanhar de perto. O que eu acho que vai acontecer é que vai ter disputa. Mirassol talvez venda caro. Acho que o Remo, por mais que tenha vencido o Botafogo, não vai conseguir, no fim das contas. São 4 rebaixados. É muito delicado a questão de logística do Remo. O Remo não tem um super elenco também. Tem alguns bons jogadores. O Tagliari está machucado, né? Foi uma boa contratação. A Chape, na minha opinião, vai com a pior campanha. Mas digamos que tenhamos 2 vagas em aberto. Cara, vários desses grandes vão penar até o fim do campeonato. Vários desses podem não cair. Pode não cair nenhum grande. Pode cair o Vitória, Coritiba, Bragantino. Pode, né? Acho que o Furacão já não cai, né? E do Bahia vai para Libertadores, imagino. Mas, cara, pode rolar aí de um grande cair, tá? Pode rolar de um grande cair. E
vai ser uma das novelas do campeonato. Por isso que eu também sou muito contra 3 rebaixados apenas. E tem vídeo aqui nesse canal, convido vocês a assistirem, que eu trago um levantamento de que olha como os times mudam. Se a gente pegar ano passado, Remo e Chape subiram, beleza, mas olha onde estão Coritiba e Furacão. Lá em cima. O Brasileirão tem dessa, tá? Queria chamar a atenção também para os artilheiros do campeonato. Pedro empatou com Viveiros, chegou aos 8 gols. O Pedro é impressionante, cara. Ele já tem mais gols na temporada atual, 16, do que na temporada passada, 15. Uma temporada que ele voltou de lesão, jogou pouco. O Felipe Luiz parecia não gostar dele. Até falei na live do Thiago, acho que ficou tarde demais para o Pedro disputar a vaga na seleção. E ele tem as qualidades e defeitos dele, né? Todo mundo sabe. Mas, cara, que momento vive o Pedro. Tecnicamente, pô, o gol que ele faz, tem um mole da defesa do Vasco, mas, pô, ele tentando se sair ali de qualquer jeito, ele consegue. Tá muito bem o Pedro mesmo. E numa sequência de jogos, jogando os 90 minutos, saiu no finzinho. O Wallace entrou mal, acho que deu um mole o Wallace no gol de empate do Vasco. Então o Pedro, assim, tá num momento muito iluminado mesmo. E vai ser uma das histórias aí, a disputa de artilharia. O Danilo tem 7, Carlos Vinícius tem 7. Luciano Juba com 6 gols no campeonato. Lateral esquerdo com 6 gols no campeonato. E a seleção tá o Alexandro, né? Tema para outro vídeo. Mas não consigo enxergar também o Alexandro como unanimidade na seleção brasileira. Acho que é isso, tá? Temos um bom resuminho aí. Eu assisti a 5 jogos inteiros dessa rodada. Gostei muito do que eu vi em Flamengo e Vasco. Gostei do jogo. Achei Cruzeiro e Galo também animado. Gostei aí muito menos de Inter e Flu. Não só por motivos óbvios, mas o jogo também foi muito ruim, tá? Foi o segundo jogo mais faltoso do campeonato, Inter e Flu. Em tempo de bola rolando, nem foi tão ruim. Deixa eu mudar a página aqui. Ó, em tempo de bola rolando, vocês estão conseguindo enxergar aqui a planilha? Espero que sim. Tá numa ordem de percentual, tá? Então, foi o terceiro maior percentual de bola rolando da rodada, Inter e Flu. Só que o árbitro, Felipe Fernandes Lima, viciado em faltinha. Faltinha. O jogo não corria, parava toda hora. Só que eram faltinhas, então os jogadores se levantavam rápido e batiam a falta. Não teve, assim, acho que um super comportamento execrável dos jogadores, tentando simular, fazer rodinha. Não, até por isso que eu acho que o jogo andou. Mas a quantidade de falta, né? 43 faltas no campeonato, no jogo inteiro. Só ficou atrás de Atlético Paranaense e Cruzeiro, com 46. Que coisa horrível, né? Flamengo e Vasco também, muita faltinha, mas acabou sendo o jogo com o maior tempo de bola rolando. Flamengo, mais uma vez, dentre os times com mais tempo de bola rolando. Cruzeiro e Galo, que coisa horrorosa do Flávio Rodrigues. Nossa Senhora. E é esse sim, esse é um jogo com, pô, todo mundo, os jogadores, né? Vindo também da final de estadual que vieram, não surpreendeu nada a quantidade de cartão que teve no jogo. Mas é isso, tá? Números até acima da média do campeonato. Tá, de 52 minutos de bola rolando, 51,5 percentual de bola rolando no jogo, porque tem os acréscimos, e os acréscimos são diferentes. Mas você vê, só 2 jogos estiveram abaixo da média nessa rodada. Então, interessante. Uma rodada que jogamos a média lá pro alto. Bom observar isso, rodada a rodada, tá? Vou tentar fazer aqui também. E só para chamar atenção, como o Brasileirão é uma loucura, temos uma brincadeira que é o betômetro, que eu faço com o Danessa, a Fernanda Colombo, Fonsequinha e G. Helena. Quantidade de jogo que a gente errou, palpite. Cara, eu acertei um jogo nessa rodada. Ó, Vitória e Curitiba errei. Furacão, só o Fonsequinha acertou, que foi um empate. Cruzeiro e Galo, todo mundo errou. Flamengo e Vasco, todo mundo errou, foi um empate. São Paulo e Bahia, só a Fernanda Colombo acertou. Inter e Flu, ninguém acertou. Vitória do Inter. Eu acertei sozinho, Chape e Bragantino. Mirassol e Corinthians, só a Fernanda Colombo acertou. Que desastre, né? Isso aqui era a pontuação antes da rodada, mas eu certamente me distanciei. E eu me considero uma pessoa que entenda de futebol, né, gente? Eu acompanho, no mínimo, trabalho há muito tempo com isso, dedico muitas horas da minha vida para o futebol, mas o exercício de adivinhar placar do Brasileirão, cara, que coisa complicada. Tá? Tente você aí também tentar cravar os jogos da rodada. É muito difícil, cara. Brasileirão é muito imprevisível. Tirando um pouco de Palmeiras e Flamengo, que nessa rodada tropeçaram, é muito difícil. São vários jogos que o jogo pode dar qualquer um dos 3 placares sem o menor problema. E é muito difícil cravar, tá? Espero que vocês tenham gostado desse resuminho da rodada, 14ª rodada do Brasileirão Betano. Vamos nessa, tá? Ainda temos
Vamos até a 18ª. Aí eu pretendo manter esse formato por aqui. E depois pausa para a Copa do Mundo. Espero trazer novidades boas em breve. Até em respeito a esse canal também, né? Se eu tiver um tempo mais livre, planejo fazer lives de Copa aqui no canal. Deixa um comentário, deixa o like. Quero saber, né? A sua opinião sobre a rodada, tudo que foi falado aqui, mas também Copa do Mundo. O que vocês gostariam de ver por aqui? Valeu? Tamo junto, rapaziada. Aquele abraço. Tchau, tchau.